Olá, paz do Senhor. Hoje nós vamos estar dando continuidade à nossa lição. Hoje, lição 5, que diz: Os discípulos são livres da prisão. Para você que tem a revista, nós estamos acompanhando essa revista aqui, ó, Poder, Cura e Salvação. E hoje nós falaremos sobre a lição 5. Espero que você seja edificado, espero que você possa estar aprendendo mais de Deus nessa manhã. Amém? Pois bem, olá, para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Luiz Gustavo, sou membro aqui da Igreja de Deus do Condomínio Beija-Flor, integro o corpo de liderança dessa igreja e também sou professor da Escola Bíblica Dominical e leciono para a classe de jovens e também sempre, quando necessário, leciono também para a classe de adultos. E hoje nós estaremos aqui aprendendo um pouco mais do Senhor. Mas antes de nós começarmos, eu queria dar algumas dicas para que você possa estar otimizando o seu estudo neste momento. Uma delas é que antes de nós começarmos aqui, você prepare o seu ambiente físico. Como assim preparar o seu ambiente físico? Esteja importando suas canetas, marcadores, lapiseira, para você estar fazendo as suas anotações. Esteja também de posse aí da sua revista e também esteja de posse, logicamente, da sua Bíblia, para que a gente possa estar fazendo as nossas consultas, para que a gente possa estar fazendo ali as nossas pesquisas. Prepare seu ambiente físico. E se você é assim como eu, também esteja de posse de uma boa xícara de café, para que a gente possa estar sem interrupções no nosso momento de estudo. O 2 é prepare o ambiente espiritual. Antes de nós estarmos começando propriamente dito, nós vamos estar fazendo oração, que você esteja em espírito de oração, que você possa estar ligado com o que o Senhor quer falar contigo essa manhã, que você possa estar intercedendo por essa igreja, pela liderança, pela minha vida, pela sua vida, pela vida daqueles que te cercam, pela vida de todas as pessoas que nós estamos passando por essas tribulações, esse momento de pandemia, mas que o Senhor possa estar nos dando força para que a gente possa vencer. Ponto 3, como eu falei, como eu citei lá em cima, faça as suas anotações, pegue aí o seu caderno, escreva bastante, aquilo que você tiver dúvida, aquilo que soar um pouco estranho para você, aquilo que você achar interessante, aquele versículo, anote, faça o seu material para que posteriormente você possa estar revisando, você possa estar olhando novamente e aprendendo muito mais. O 4 é seja curioso. Tudo que for passado aqui, que não fique somente nesse vídeo, que você possa estar aprofundando o seu estudo, que você possa estar ali buscando mais, estudar a fundo cada tópico, cada detalhe que nós venhamos a discorrer neste momento. E por último, é meio contraditório nesse momento que a gente está vivendo, mas junte-se a outras pessoas, com seus familiares aí mesmo dentro de casa. Ligue para um amigo, mande um WhatsApp, pergunte ao professor, pergunte ao seu pastor, tente tirar suas dúvidas com alguém, converse, abra um debate. Isso é muito enriquecedor na forma de aprendizagem que nós temos. E isso só tem a agregar a você, que você possa estar pegando essas dicas neste momento, não somente nessa lição, mas em todo o seu decorrer, tanto do estudo secular, como do estudo espiritual, como do estudo bíblico, que você possa estar levando essas dicas para a sua vida. Infelizmente a gente acompanha nos noticiários, a gente acompanha aí nos jornais, na mídia, na internet, que hoje, ainda hoje, em pleno século XXI, nós ainda nos deparamos com isso, a perseguição religiosa, a perseguição contra os cristãos.
Por mais que a gente viva num país que ainda tem uma certa liberdade, nós, mesmo aqui, nós acompanhamos uma tal chamada de perseguição ideológica. Aquela perseguição que nós temos em levantar algumas bandeiras, por exemplo, em ser contra aborto, contra a legalização de drogas. E por conta de defender essas pautas, esses argumentos, nós somos severamente questionados, nós somos severamente perseguidos. Mas em outros países nós vemos que essa questão de perseguição é muito mais intensa e cruel, é muito mais dolorosa, é muito mais a sangue frio. E a gente viu no começo da igreja que a perseguição começou com os judeus, se estendeu ali no Império Romano. Nós vemos ali a perseguição nas guerras que nós tivemos, a perseguição que nós temos em países orientais, em países aí na Ásia, na África. Ao longo da história, o diabo sempre tentou buscar uma forma de estar impedindo o avanço da igreja. Eu trouxe aqui algumas imagens para exemplificar isso. Por exemplo, nós temos uma imagem aqui do Coliseu. Isso aqui foi fato, isso aqui aconteceu onde colocavam cristãos lá e as pessoas se divertiam com isso, ali para ser devoradas por leões, e as pessoas se divertiam com isso. Ao longo da história nós tivemos também ali pessoas cristãos sendo jogados na fogueira, sendo queimados vivos. Nós tivemos também um levante de ditaduras que perseguiram e perseguem muitos cristãos. E nós temos acompanhado isso, e a gente viu e a gente vê ao longo da história isso. Aqui essa imagem traz uma igreja aí totalmente destruída, vandalizada, depredada. Então, nesses países, nesses lugares, ainda hoje, em pleno século XXI, nós testemunhamos essas barbáries. E essa imagem que eu creio que você conhece, do Estado Islâmico, tinha algumas outras imagens, mas estavam com um conteúdo muito forte. Mas eu creio que você conhece, eu creio que você tem ciência do que este grupo faz aos cristãos. Torturas e mortes, coisas terríveis. Aqui nós vemos dois homens ali naquela jaula, naquela cela, e eu lembro de ter visto um noticiário onde eles faziam isso com as pessoas e mergulhavam essas pessoas nessa cela dentro de piscinas para essas pessoas morrerem afogadas. Então é isso que os nossos irmãos estão passando aí a mundo afora. Para a gente estar começando a discorrer acerca dos tópicos, nós vamos fazer aqui uma pequena introdução só para a gente se situar no texto, para a gente entender um pouquinho das coisas que estavam acontecendo naquele momento. Eu sugiro a você que, mesmo que você já tenha lido, que você possa estar relendo ali o livro de Atos, que você possa estar lendo ali os evangelhos, para você se situar de uma maneira geral, de uma maneira ampla, de todos os acontecimentos que estavam acontecendo. Mas, resumidamente, depois da ascensão de Cristo, os apóstolos, os discípulos começaram a trabalhar, começaram a cumprir o ID do Senhor. E naquele momento, os discípulos, como é descrito ali no livro de Atos, estavam realizando muitos milagres, estavam fazendo prodígios e maravilhas ali em nome de Cristo. E isso, as pessoas estavam seguindo muito os discípulos, estavam admirando. Os discípulos eram benquistos pela multidão e a multidão só ia crescendo, os seguidores só iam aumentando. E por conta disso, ali os doutores da lei, ali os saduceus encheram-se de inveja e decidiram lançar os apóstolos na prisão.
e nós vamos discorrer agora, neste momento, em cada tópico, em cada tema, acerca dessa história, para a gente entender um pouquinho como isso discorre. Então aqui é o nosso primeiro ponto. Se você está aí com a revista ou se você está acompanhando aqui somente pelo vídeo, o nosso primeiro ponto aí fala sobre a oposição à obra de Deus. Primeiro, a oposição dos religiosos. Nós vemos aqui nessa referência, antes da gente chegar nessa referência, sempre o diabo tenta levantar pessoas para travar, para tentar impedir o avanço da obra do Senhor. Seja por tiranos, seja por governos, enfim. Satanás sempre busca pessoas que têm lugar e sempre tem levantado e sempre tem criado planos e estratégias para estar ali usando pessoas para tentar impedir o avanço da obra do Senhor. Mas nós vemos nesse texto que a oposição veio justamente daqueles que deveriam se render, daqueles que deveriam apoiar os discípulos, que foi realmente os religiosos, os doutores da lei. Mas Jesus já havia nos advertido e nos alertado acerca disso. Temos aqui a referência de Mateus 23, é um texto um pouco grande, que você possa estar lendo aí depois, anote aí para você ler depois, mas que fala que o título dele, Jesus censura os mestres da lei e os fariseus. Jesus criticou duramente os falsos religiosos que aparentavam piedade, mas não conheciam o poder de Deus. Então, nesse texto, Jesus vem nos alertando acerca desses falsos doutores, desses fariseus. De fato, o próprio Senhor já havia predito aos seus discípulos e a nós de que seríamos expulsos das sinagogas por eles. É o que está nesse texto aqui, que nós vamos ler lá no Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 1 ao 3, que diz assim: Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. É o que diz aí no Evangelho de João. Então Jesus já havia nos alertado que dentre nós mesmos, os religiosos, se levantariam aqueles para tentar nos barrar, tentar travar a obra do Senhor. E a gente vê no nosso tempo, no nosso século, que isso ainda tem acontecido. Dentro daqueles que se dizem religiosos, daqueles que se dizem protestar a fé de Cristo, nós vemos muitas discordâncias. E nós que deveríamos estar tão unidos num propósito, nós estamos separados por placas, separados por tantas coisas. E muitas das vezes essas pessoas são usadas pelo inimigo para travar a obra do Senhor, para travar aquilo que o Senhor quer. E foi isso que aconteceu ali naquele contexto. O inimigo usando aqueles religiosos, aqueles que se diziam seguidores, para estar ali tentando, tentar destruir, tentar barrar os planos do Senhor. O segundo ponto que nós temos aqui é a inveja que corrói. Segundo o dicionário, inveja é um sentimento de cobiça à vista da felicidade, da superioridade de outrem, ter inveja de alguém, sensação ou vontade indomável de possuir
o que pertence a outra pessoa. Então, segundo o dicionário, este aí é o significado da palavra inveja. Então, aqueles homens foram tomados por esse sentimento e, com isso, veio a injustiça, que foi lançar os apóstolos, que foi lançar os discípulos na prisão. E a inveja é um sentimento terrível. Nós vemos aqui neste texto, que está lá em Tiago, no capítulo 3, no versículo 16, que diz: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Então a inveja é um sentimento muito ruim. A inveja é um sentimento que destrói. A inveja é um sentimento que parece uma coisa sutil, mas que pode estar causando coisas terríveis. E aqueles homens foram tomados por esse sentimento que Deus desaprova, que Deus abomina. E a partir desse sentimento nós vemos algo que aconteceu, que é o nosso terceiro ponto aqui: a injustiça dos homens. Além do terrível sentimento invejoso, aqueles homens também praticaram injustiça com os apóstolos. Depois que aqueles homens ali foram tomados por esse sentimento, como se não bastasse, como se não fosse pouco, eles ali lançaram os apóstolos na prisão. É o que está descrito aí em Atos, no capítulo 5, no versículo 18. E nós temos essa referência aqui também lá em Salmos 5, no capítulo 4, que diz: tu não és um Deus que tem alegria na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Então aqueles homens foram injustiçados. A gente vive num tempo onde a injustiça impera em nosso mundo. Pessoas sendo injustiçadas, pessoas sendo prejudicadas em todos os âmbitos da sociedade. Porém, Deus não tem prazer na iniquidade. Foi o que nós acabamos de ler aqui em Salmos. Tu não és um Deus que tenha alegria na iniquidade. O Senhor não tem prazer, o Senhor não tem alegria na injustiça. Então, aqueles homens foram tomados de inveja pelos apóstolos, contra os apóstolos, e ali eles injustiçaram esses homens, lançando de graça esses homens na prisão. Nós temos também aqui uma referência lá em Romanos. Eu queria que você abrisse comigo Romanos, no capítulo 1, no versículo 17, que diz assim: pois nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Mesmo a gente vivendo num mundo marcado pela injustiça, a gente tem que viver como santo. A gente tem que viver seguindo os caminhos do Senhor. A gente tem que viver cada dia rejeitando as bandejas de Satanás. Porque a gente foi alcançado pela graça de Deus, mediante a fé. E a gente tem que crer que a justiça vem do Senhor. Foi basicamente isso que nós lemos. Como os discípulos de Jesus, temos a certeza de que um dia Deus trará justiça plena a esse mundo. Então a justiça vem do Senhor. Aqueles apóstolos ali podiam fazer muitas coisas, podiam estar ali resistindo à prisão, podiam estar tentando fugir, mas eles confiaram no Senhor, creram que a justiça e creram que a providência viria daquele que pode nos salvar, daquele que pode guerrear por nós. Um ponto importante aqui: os saduceus eram religiosos cegos e de corações endurecidos. Ficou junto ali, de corações.
Eles não conheciam o Deus verdadeiro. Quem eram os saduceus? Os saduceus eram um partido ali dos sacerdotes e eles controlavam o templo. Então eles eram ali os religiosos, cegos, de corações endurecidos. Eles não conheciam o Senhor. E foram esses homens que tiveram inveja e que praticaram injustiças, com os apóstolos, com os discípulos do Senhor. Seguindo o nosso ponto 2, diz a libertação da prisão. Um anjo do Senhor liberta os apóstolos. A carta aos Hebreus diz que os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, aqueles apóstolos estavam ali presos. Eu creio que eles foram calmamente, não sei, posso estar equivocado, mas eles poderiam ter se rebelado, poderiam ter resistido à prisão, poderiam ter tentado fugir, mas creio eu que eles confiaram no Senhor, que eles acreditaram, que eles esperaram que o Senhor iria os ajudar, que o Senhor iria intervir, que o Senhor iria vir com auxílio, com reforço, com bálsamo. Como já aconteceu com outros personagens ao longo da história da Bíblia, ao longo da história da humanidade, ao longo da sua história, nós vemos sempre o Senhor vindo com a resposta, sempre com o Senhor vindo com aquilo que nós precisamos e no momento certo. Às vezes a gente está aflito, acha que o Senhor nos abandonou, mas muito pelo contrário, o Senhor tem estado conosco e o Senhor sabe o momento certo de te abençoar. O Senhor, a partir do momento que começou isso em sua vida, a partir do momento que você começou a guerrear esta batalha, o Senhor já decretou o fim disso. O Senhor já decretou o dia, a hora, o minuto e o segundo que vai fazer cessar a sua dor. Tudo que você tem passado é aprendizado, tudo que você tem passado é para o seu crescimento. Somente confie no Senhor e creia que Ele virá no momento certo com o auxílio. E foi assim que os discípulos fizeram. Acreditaram no Senhor e o Senhor mandou o anjo. Com a resposta na mão, o Senhor mandou o anjo ali para libertar eles, para tirar eles daquela situação. Lá em Mateus 16, 18, vai discorrer acerca daquela tão conhecida frase que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mesmo que venhamos a ser perseguidos, presos, as portas do inferno não prevalecerão jamais contra a igreja. Jesus disse que Ele mesmo edificaria a sua igreja. O Evangelho tem chegado a muitos lugares hostis, como a gente falou no início, lugares inimagináveis, como a Coreia, como países asiáticos, e verdadeiros milagres têm acontecido nesses países. A propagação do Evangelho tem sido realizada. Governos totalitários têm caído e a palavra de Deus tem entrado, transformado pessoas, transformado comunidades. O Senhor está agindo, o Senhor está operando, que nós possamos estar nos colocando como instrumentos nas mãos do Senhor. Porque o ID é para todos nós. Não é porque você não tem e não teve a oportunidade de ir à África ou a outro continente ou ao sertão para levar a palavra do Senhor que você está isento dessa responsabilidade. Você tem um vizinho, você tem um colega de trabalho, você tem um amigo que precisa ouvir essas boas novas. Que nós possamos estar cumprindo essa ordem que o Senhor nos deixou.
Seguindo a nossa lição para o ponto 2, ainda dentro da libertação da prisão, nós temos a perplexidade dos incrédulos. Perplexidade dos incrédulos. Sabemos que muitas pessoas, mesmo presenciando os milagres de Jesus, não creram nele. E nós vamos ler essa referência que está lá no Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 37, que diz: E, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Então, nós vemos que as pessoas, mesmo vendo ali o milagre do Senhor, mesmo vendo o agir do Senhor, não creram que realmente era o Filho de Deus. Imagine ali os apóstolos, imagine eu e você. Então, muitas pessoas ainda vendo ali o anjo na frente dela, elas ainda permanecem incrédulas. E foi o que aconteceu com aqueles doutores da lei, com aqueles religiosos. Diante ali do sobrenatural, porque é verdadeiramente sobrenatural. Porque creio eu que eles fizeram de tudo para tentar descobrir como aqueles homens haviam saído da prisão sem ter nenhum buraco na cela, sem ter ali a porta, a cela forçada, sem ninguém ver. Então, assim, foi milagre. E mesmo diante disso, mesmo diante do sobrenatural, aqueles homens permaneceram incrédulos. E nós vemos que até hoje, nos nossos dias, muitas pessoas testemunhando o operar de Deus, muitas pessoas que viveram na pele curas, maravilhas, e o sobrenatural de Deus hoje se encontram desviadas, hoje se encontram totalmente perdidas. Que nós possamos estar mais e mais agarrados no Senhor. E que nós, como diz, bem-aventurados somos nós que não vimos e cremos. Que a gente não precise dessas coisas, do anjo descer com a resposta na mão e mostrar para você aquilo que está já diante dos nossos olhos. Que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor alcança, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é grande. Que nós possamos crer no sobrenatural de Deus. Que nós possamos ter fé, que nós possamos acreditar mais e mais no Senhor. Tem essa frase aqui, que está aí também na nossa revista, deste pastor e comentarista bíblico, desculpa o inglês, é Matthew Henry, que diz: Infelizes são aqueles que se sentem angustiados pelo êxito do Evangelho. Não podem deixar de ver que a palavra e o poder do Senhor estão contra eles. E tremendo pelas consequências, mesmo assim, seguem adiante. Que fique para a nossa reflexão, que a gente possa estar mais confiante, mais crendo no sobrenatural do Senhor, mais acreditando no Senhor, mais depositando a nossa fé naquilo que o Senhor tem nos mostrado, que o Senhor tem falado conosco através de uma palavra, através de uma música, através de louvor. Que a gente não possa estar sendo como estes homens, ali vendo o mover de Deus e mesmo assim ainda não acreditando. Seguindo aqui, ainda o ponto 2, a libertação da prisão. Nós temos da prisão ao templo. Então, ali seguindo o texto bíblico, depois que o anjo ali libertou aqueles apóstolos, ele ali falou aos apóstolos que eles deveriam se apresentar no templo e anunciar ao povo as palavras de vida. Não há cárcere tão escuro e nem tão seguro em que Deus não possa entrar
fazer um milagre, salvar e transformar. Então o Senhor está te vendo nessa situação que você tem passado. Às vezes a gente pensa que está sozinho, às vezes a gente pensa que está no fundo do poço, mas o Senhor tem te visto, o Senhor tem o controle da situação na palma da mão dele. E foi assim com aqueles homens de Deus. O anjo apareceu, falou com eles o que eles deviam fazer. E logo pela manhã eles seguiram ali para o templo e começaram a ensinar. E com tal milagre a gente aprende isso daí que nós acabamos de ler. Que não há cárcere, que não há lugar, que não há buraco, que não há situação, que não há dificuldade em que Deus não possa entrar e fazer um milagre em nossas vidas. Que a gente possa crer no Senhor, que a gente possa estar acreditando que o Senhor está conosco, que a gente possa confiar que o Senhor está no controle de tudo, que o Senhor está no controle de nossas vidas. Lá em Salmos, no capítulo 40, nos versos 2 e 3, vai dizer: Tirou-me do lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, e temerão, e confiarão no Senhor. Então o Senhor nos resgatou de uma vida terrível, de uma situação terrível, e hoje nós estamos aqui. Que a gente não possa estar voltando ao charco de lodo, que a gente não possa estar regredindo, mas que a gente possa estar seguindo adiante, seguindo os passos do Mestre. Importante, ponto importante. Deus permitiu que os apóstolos fossem presos para revelar o seu poder e a sua soberania. Muitas vezes a gente se pergunta por que nós estamos passando por alguma situação, por que nós estamos passando por certa dificuldade, por que a gente está vivendo isso. Mas creia que em tudo o Senhor tem um propósito. Tudo o Senhor quer nos ensinar, tudo o Senhor está controlando, tudo o Senhor está de olho. E foi assim na vida dos apóstolos. Deus tinha algo maior, Deus tinha ali um plano, Deus queria revelar o seu poder e a sua soberania. Mais adiante, o nosso terceiro tópico, que diz: o que mais importa é obedecer. A lei de Deus está acima das leis humanas. Lá em Atos 5, 29, nós temos aqui uma fala de Pedro que diz: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Diante ali dos questionamentos, diante ali das perguntas, das advertências, eles responderam assim: apesar de mais uma advertência para deixarem de ensinar a respeito de Cristo, Pedro categoricamente declara: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Pedro ele aí não estava desobedecendo a lei, mas também não estava disposto a negociar a verdade para agradar aos homens. Sabia que Deus estava acima de qualquer lei humana, quando essa entrasse em conflito com os mandamentos divinos. Então, aquilo que o Senhor te ordenou, aquilo que o Senhor falou contigo, faça. Faça sem medo, mesmo que aos seus olhos isso soe estranho, mesmo que aos seus olhos isso descumpra alguma lei, como foi no caso ali daqueles homens. Faça, porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Lá em Atos, vamos ler essa referência aqui.
lá em Atos, no capítulo 4, no versículo 19, vai dizer o seguinte: Mas Pedro e João lhes responderam: Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Então julgai, sabei se é melhor ouvir aos homens, se é melhor ouvir a vós, no caso está se referindo aqui aos homens, ou ouvir a voz de Deus. Então é melhor a gente estar obedecendo a Deus. É melhor a gente estar fazendo aquilo que o Senhor nos ordenou. É melhor a gente ser obediente ao Senhor, porque o Senhor vai nos honrar e o Senhor está conosco neste negócio. Ponto 2. Um conselho prudente com um julgamento equivocado. Neste tópico, mais para frente, no texto que nós lemos, mais especificamente em Atos, no capítulo 5, no verso 34 ao 42, que você possa estar lendo aí depois. Depois que os apóstolos foram ali ensinar, depois que eles foram libertados da prisão pelo anjo e foram ensinar ali, voltar a ensinar ali no templo, os doutores da lei, os saduceus, se enfureceram mais ainda. Depois que viram também que eles estavam ali libertos, eles se enfureceram mais ainda. E eles determinaram aos apóstolos que era para eles parar de falar a respeito de Cristo, que era para eles parar de falar tudo aquilo. Porque para eles estavam fazendo uma lavagem cerebral no povo. E eles se enfureceram grandiosamente. E ali eles queriam matar os apóstolos. Mas, nesse contexto aí surgiu Gamaliel. Este nome pode soar um pouco familiar ao seu ouvido. Gamaliel ali fazia parte ali do corpo dos fariseus. Ele era um renomado fariseu e também ele era mestre do apóstolo Paulo. E ali, diante daquela situação, surgiu Gamaliel, este homem, este doutor da lei. Ele favorecia mais uma interpretação assim liberal e humanizada da lei. E diante daquela situação ali, para tentar amenizar aquela situação, Gamaliel propôs e ele falou que outros movimentos já tinham surgido ali em Israel. E logo se acabaram. Movimentos surgiam, pessoas pregavam coisas, e era aquele burburinho, aquele levante, aquela multidão, mas logo se dispersaram. Então ele afirmou, diante ali daqueles doutores da lei, que se o movimento dos cristãos fosse coisa de homens, logo acabaria. Logo, com o tempo, cairia no esquecimento. Mas, se fosse algo de Deus, ninguém poderia destruir ou parar, pois seria como lutar com o próprio Deus. Então, Gamaliel chegou ali para amenizar a situação, recordando outros movimentos, falando de outros movimentos que surgiram e logo desapareceram. E falando que se o movimento ali dos cristãos fosse algo de homens, logo acabaria. Mas se fosse algo realmente de Deus, é melhor a gente ficar quieto, porque senão vai ser como lutar com o próprio Deus. E logo todos concordaram com Gamaliel. O conselho foi prudente, por não incitar mais violência. Então o Senhor aí promovendo mais uma situação, promovendo ali o auxílio, o bálsamo, para estar ali com aqueles homens de Deus. E o nosso
terceiro ponto diz: perseguidos, mas triunfantes. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 17, diz: pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Mais uma vez, a perseguição, a afronta e o sofrimento não impediram que eles propagassem o nome do Senhor Jesus. Será que os apóstolos ficaram desanimados, lamentando pelo que havia ocorrido? Porque logo que Gamaliel ali conversou com os doutores da lei, propondo que não matassem eles concordaram. Mas eles pegaram ali os apóstolos, os discípulos, açoitaram, bateram neles e libertaram. Mas vocês acham que os apóstolos ficaram tristes com isso? Pelo contrário, eles ficaram ainda mais felizes por ter tido a oportunidade de sofrer em nome de Cristo. Lá no versículo 41 diz que eles saíram da presença do conselho, se regozijando por terem sofrido por causa do nome de Jesus. Essa é a alegria que o mundo não compreende. Eles estavam certos de que essa passageira tribulação produziria um peso de eterna glória. Então que a gente não venha ter medo de estar levantando essa bandeira, de estar falando do amor de Jesus, de estar falando de Cristo. Porque tudo que a gente sofrer, as retaliações, que a gente possa estar feliz pela oportunidade de estar sofrendo pelo nome de Cristo. Que a gente possa estar, como esse texto diz, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Porque a morte, o morrer, é lucro para o cristão. Que a gente possa ter isso em nossa mente. Que a gente não venha ter medo, que a gente não venha ficar tímido em levar, em falar do amor de Deus. Que a gente possa estar pegando essa história, este fato, como exemplo em nossas vidas. Que a gente possa estar levando a palavra do Senhor com ousadia, com fé, com coragem, sem ter medo das consequências, sem ter medo do levante de Satanás. Somente confiando no Senhor, confiando que Ele é por nós, confiando que Ele cuida de nós. Ponto importante: mesmo perseguidos por amor a Cristo, somos mais que vencedores. Que o Senhor possa estar sendo com você cada vez mais. Curva sua cabeça neste momento, nós vamos estar encerrando com uma oração. Senhor amado, Deus querido, Pai, nós estamos aqui na Tua presença mais uma vez. Primeiramente para Te agradecer, Senhor, por este momento, por este ensinamento, que o Senhor possa estar nos levantando, Pai. Que o Senhor possa estar nos fortificando, que o Senhor possa estar nos capacitando, Senhor, nos dando coragem, nos dando intrepidez para estar levando, Senhor, a Tua palavra, para estar propagando o Teu Evangelho, Senhor, para estar falando das boas novas que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Nos dê um dia abençoado, que diante, Senhor, a isso tudo que nós temos passado, que o Senhor possa estar nos fortalecendo, que o Senhor possa estar sendo conosco, com cada família, cada pessoa que está assistindo a esse vídeo, que o Senhor possa estar alcançando, que o Senhor possa estar abençoando, Pai. É assim que nós oramos a Ti neste momento. Obrigado, Senhor, por tudo. Amém. Amém. Bom, eu chego aqui ao fim dessa aula. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha recebido da parte do Senhor neste momento. Compartilhe aí nas suas mídias sociais. Curta a nossa página Igreja de Deus do Beija-Flor
nossas páginas no Facebook, nossa página aí no Instagram. Se inscreva no nosso canal, ali ative o sininho para você estar recebendo todas as notificações. E diante dessa pandemia, dessa crise, dessa quarentena, que nós possamos estar aproveitando a oportunidade que o Senhor tem nos dado, de conhecimento, de reflexão, que você possa estar sendo abençoado. Obrigado e tenha um bom dia. Amém.